Graça e paz, queridos irmãos. Tema da nossa lição de hoje, a lição 6, para o dia 17 de maio. Somos feito um na graça de Deus. O texto da lição, Efésios 2, de 11 a 22, quando o apóstolo Paulo trata da questão dos gentios e judeus. Só para esclarecimento, eu sei que para muitos isso é óbvio, mas quando a Bíblia fala em gentio, são todos aqueles que não eram judeus, que portanto não eram povo de Deus, e que em Cristo Jesus é permitido se tornar povo de Deus. Daí a leitura devocional ser a promessa de Deus para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa de Deus, ela vai ser cumprida quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos torna em Cristo Jesus herdeiros da promessa. Então, poderíamos dizer que nós, em Cristo Jesus, nos tornamos judeus, não judeus de nascimento, mas judeus agora por adoção. Nascemos não do sangue de Abraão, mas do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. O texto áureo, Romanos 5:11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Olha só, então Paulo está escrevendo aos Romanos, dizendo que em Cristo Jesus os gentios receberam a reconciliação. Então, um dia o homem, toda a humanidade esteve conciliada em Cristo, mas no pecado nós nos deixamos ou nos distanciamos de Deus, e agora podemos nos aproximar de Deus. Então Paulo faz aqui um contraste entre a condição dos crentes antes de conhecerem a Jesus e por isso afastados de Deus, e aquilo que Jesus fez para nos reconciliar com Deus e com os outros. Então, é interessante que nós não só nos reconciliamos com Deus, mas nos reconciliamos com o nosso próximo. As leis civis, isso aqui a gente pode até fazer um paralelo para aqueles que já estudaram em filosofia ou talvez no direito, o chamado contrato social, os contratualistas, que é Hobbes, Locke e Rousseau, que diz da necessidade do homem entrar no Estado de Direito para que então a gente possa estruturar a sociedade. Então, o Estado de Direito ele é estabelecido pelas leis. E essas leis é justamente para quê? Para que a gente possa controlar o nosso ímpeto em relação à nossa relação social e humana. Se nós formos reconciliados com Deus, isso é automático. Eu não vou desejar mal ao próximo, eu não vou criar contenda com o próximo, e assim a gente vai, o famoso contrato social que é a carta magna da sociedade, no nosso caso a Constituição brasileira, para a gente se tornaria muito fácil de cumpri-la ao amar Cristo, Jesus e consequentemente o nosso próximo. Um crente que busca essa reconciliação com o seu próximo, as leis elas se tornam quase que inúteis, no sentido de não se preocupar porque eu não vou infligi-las, pelo menos da minha parte, né? Então, Paulo coloca aqui essa questão da reconciliação. E em Efésios 2, Paulo descreve a intensa e profunda rivalidade que existia entre os judeus e gentios. Os judeus, então, conforme falamos, é o povo escolhido de Deus, é o povo nascido de Abraão, e se achavam, né, por ter a lei mosaica, um povo especial, né, e era até Cristo Jesus, e os gentios todos os outros. Então, havia essa rivalidade, e os judeus, onde eles chegavam, eles, se era um judeu que tinha um caráter de integridade ao seu Deus, à sua religião, ele ali praticava o seu culto, praticava os seus rituais religiosos, no concernente a diversos aspectos,
e isso é assim até hoje. Temos uma região, por exemplo, em São Paulo, que é repleto de judeus, e eu tenho um irmão de sangue que mora lá, e ele me falou que quando ele vai a um comércio que é específico de judeu, que ele não faz nem questão em atender outro que não seja judeu, porque os produtos dele têm todos um perfil, né, de atender o cliente judeu. Então, você tem um diferencial em relação à conduta deles quando eles chegam em uma sociedade, em uma nova sociedade. Então, isso vai gerando rivalidade e um conflito social, a gente pode colocar assim. Então, os judeus cumpriam rituais religiosos, também as suas festas, as suas cerimônias. Tem um amigo pastor que trabalha em uma empresa também na região de São Paulo, ali em Guarulhos. Essa empresa é de um judeu e o feriado, os judeus, eles seguem, né, a risca, trabalham sexta-feira somente até o chamado pôr do sol, por volta de 5 horas, e as máquinas param e só voltam a funcionar no sábado à noite. Então, seguindo todo o padrão deles do judaísmo. Então, os judeus, eles orgulhavam-se e insuflavam o seu ego por ter nas suas veias o sangue de Abraão. Isso os levava a diferenciar todo o povo, né? Mas o grande problema que os judeus não entenderam e não entendem até hoje, na sua maioria, é que em Cristo, né, nós nos tornamos e tivemos acesso ao Pai, portanto, nos tornamos em Cristo Jesus abençoados com a bênção de que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra, porque Cristo vem dessa descendência. O primeiro tópico, a nossa lição tem 3 tópicos. Ele nos coloca com o tema alienados de Deus. Então, o que seria alienados de Deus? Primeiro parágrafo ele fala: sem Cristo nós estamos alienados de Deus. Então, descreve os gentios e estrangeiros, forasteiros, sem qualquer esperança do Messias e vivendo sem Deus. Infelizmente, ou felizmente, a gente vive num país cristão e, seja por um ou por outro, as pessoas acabam achando que conhecem Jesus Cristo, achando que podem, né, e até emitem opiniões diversas sobre o cristianismo, e eu diria para vocês que muitas sem pé nem cabeça, e é até difícil às vezes a gente tentar dialogar com pessoas sobre isso. Muitas vezes eu me calo, porque eu vejo com todo respeito a ignorância, não a ignorância de serem bravos, não, a ignorância no sentido da falta do conhecimento claro de Jesus Cristo. Então, se dizem cristãos, mas não conhecem a Cristo e, consequentemente, estão alienados de Deus. Então, alienados porque seguem rituais e não ao próprio Jesus Cristo. Alienados porque não veem em Jesus Cristo como a vinda de um Messias que estava nos planos de Deus e que quer transformar a nossa vida e nos transformar em herança na pessoa de Jesus Cristo, herdeiros da graça, herdeiros do amor de Deus, herdeiros da salvação eterna. Queridos, isso faz toda a diferença para nós. E é óbvio que nós não devemos nos portar como judeus, ensimismados, arrogantes, inflados, como fala aqui o texto, porque eram uma descendência e os outros não eram. Muito pelo contrário, o nosso objetivo ele é mais amplo, de tornar essas pessoas também herdeiras por Cristo Jesus. Por quê? Porque todos podem ter acesso a essa herança na pessoa de Jesus. Todos podem chegar a Deus na pessoa de Jesus Cristo. O autor da lição coloca alguns textos bíblicos, que eu não vou ler aqui, em que Isaías
capítulo 9, Jeremias 33, mostrando que os profetas tinham assegurado a Israel que o Messias iria salvá-los dos seus pecados e conquistar os seus inimigos e levá-los à presença de Deus. Aí cita Isaías 53, Isaías 54. Então, o objetivo de Jesus Cristo, e é isso que os judeus não entenderam até hoje, é por isso que eles esperam o Messias e não veem Jesus Cristo como Messias, e sim como um profeta. Portanto, eles não aceitam o Novo Testamento, porque Jesus Cristo não veio como um líder político, como eles criavam a expectativa. Eles criavam a expectativa num líder semelhante a Davi, que iria conquistar territórios, restabelecer a política em Israel e o poder político para Israel. Cristo veio estabelecer um Israel espiritual, um Israel que se achegasse a Deus por ele. E graças à obra redentora de Cristo, nós então podemos dizer que somos povo de Deus, somos em Cristo Jesus herdeiros de Deus, conforme a palavra do Senhor também nos garante. Então, nós não tínhamos uma aliança com Deus. Nós não temos e não somos de pátria original, mas nós somos da pátria espiritual. Então, sem Cristo, nós não temos esperança. E aí aqui entra a grande esperança. Então, nós também precisamos de entender como é a nossa vida sem Cristo. Amados, um homem sem Cristo, o valor dele passa a ser meramente um valor social, um valor para a sociedade, mas em que as leis da sociedade lhe estabelecem ali com um certo padrão. Sem Cristo, nós não vivemos a esperança eterna. E é por isso que não basta falar de Jesus Cristo, não basta dizer, Jesus é bom, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Não. Compreender o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo é, sim, ver e compreender a diferença da graça do Senhor. Então, em Cristo nós nos tornamos com aliança com Deus, e essa aliança nos traz esperança. O texto de Romanos, capítulo 5, nós lemos o versículo 11, mas se você ler a partir do primeiro versículo, o apóstolo Paulo vai nos falar do regozijar na esperança. Então, qual é a esperança? Ser povo de Deus, ser de Cristo, ser do Senhor, a esperança renovada e nova criatura na pessoa de Deus. Por quê? Aí entra o segundo tópico. Reconciliados por Cristo. Queridos, tenho que reforçar isso aqui, até porque não sei quem vai acessar, e eu espero que esse veículo de comunicação que a gente tem usado nesse momento esteja atendendo a centenas de pessoas, inclusive ímpios. Sem Cristo não há reconciliação com Deus. Ponha isso na sua cabeça. Não há obras, não há coisa que você faça, conforme nós falamos a semana passada, para agradar, porque precisamos de Jesus Cristo para termos comunhão com o Pai. Então, Efésios 2, de 13 a 18, nos vai falar dessa reconciliação. Em Cristo nós temos paz com Deus e com os outros. Por quê? Entra aquela questão que eu gosto sempre de explicar. A minha relação com Deus, o meu receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele me dá uma nova dimensão de comunhão. E é a comunhão vertical, eu e o Pai, você e o Pai. E a comunhão horizontal, eu e o próximo. E aí nessa comunhão horizontal, nessa vida horizontal, não existe pessoas nas quais eu e você não devamos fazer questão de viver em paz e de viver reconciliados por Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus.
Então, essa paz, ela é ampla. A gente pode fazer um paralelo com o versículo 4 deste capítulo 2, quando Paulo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, quando você coloca aqui com muito amor com que ele nos amou, ele está no plural. Então, ele me amou, ele te amou, ele amou aquela pessoa que não te ama e que você também não faz questão de amar. Ele ama. E é por isso que ele quer que você viva em paz com ele, né? Deixe-me só dar um exemplo para você, que talvez você já tenha passado por isso. Eu já passei muitas vezes o que a gente chama de sinuca de bico. Quando você está no ambiente com uma pessoa que é seu amigo, que você tem comunhão, e aí chega uma outra pessoa que é seu amigo, que você tem comunhão, mas que as duas que estão ali naquele ambiente não vivem em paz uma com a outra. Não fica aquele ambiente esquisito, estranho? Então imaginemos isso com Deus agora, né? Você está no ambiente com Deus, de culto, por exemplo. E aí chega alguém, um outro indivíduo, uma outra pessoa, que você não tem comunhão com ela, muito pelo contrário, vocês vivem distantes umas das outras. Como vai ficar esse ambiente? Então trabalhe isso no seu coração, para que Deus traga paz e restaure isso, porque essa contenda não vem de Deus. Em Cristo, a paz com Deus e com os outros, ela é possível, porque Ele estabelece uma nova aliança. Então, essa nova aliança conosco, ela tem que ser profunda, em todos os sentidos. Aproximaram-se de Deus através da fé. Como conseguiu isto? A salvação só poderia vir por meio da morte de Jesus. E Jesus Cristo, ele, na sua morte, abriu espaço para que seja judeu, seja grego, chegasse a Deus. Dentro desse tópico ainda, em Cristo nós temos paz com Deus e com os outros. Aí ele vai falar que durante séculos os judeus e os gentios viveram e existiram em culturas muito diferentes, contendas, brigas, conflitos de vestuário, conflitos de alimentação, conflitos de práticas. E o apóstolo Paulo, inclusive, Deus utiliza esse apóstolo, esse homem, que era um judeu extremamente conhecedor, porque ele era praticante desses atos judaicos, para mostrar que Deus agora reconciliou. Não havia mais necessidade daquele conflito, não havia mais necessidade de viver essa contenda, essa briga, porque seja lá as diferenças que existam, elas não podem ser relevantes ao ponto de estragar a comunhão. Eu vejo muito isso hoje em dia no meio evangélico, com questões litúrgicas. Alguém que chega no culto e aí, porque não bate palma, porque não faz isso ou aquilo, ou faz isso e aquilo, o outro não se sente em comunhão. Gente, o Espírito é o mesmo. Aí a gente pode até trabalhar as questões culturais, as questões interiores. Deus, ele é o mesmo agindo em todos, mas de forma diferente. Ele fala da multiforme graça de Deus. Isso é maravilhoso, meu querido. Isso é grandioso, isso é sublime para as nossas vidas. Nós temos que entender isso e temos que compreender essa grande obra. Em Cristo nós devemos proclamar esta paz, que é essa unidade que deve haver na igreja, né? E no que depender de nós, conforme a Bíblia diz, tende paz com todos os homens. Isso é muito bom. Olha só o que a Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, quando você procura viver em paz, quando você procura contribuir com a paz entre todos os homens, entre as pessoas, você também está mostrando o amor de Cristo, está proclamando essa paz, está proclamando esse amor. Cristo trouxe paz e unidade entre nós, e essa paz e unidade entre nós, ela deve se estender.
por que que hoje em dia a gente vê aí os escândalos e muitos falsos profetas e falsos líderes? Porque nós, enquanto igreja do Senhor, muitas vezes não nos aproximamos como uma igreja verdadeira para proclamar o verdadeiro evangelho. E quando a gente faz isso, as pessoas que tiveram experiência com falsos profetas, com falsos pastores, com falsos líderes, e aí tem uma experiência com uma igreja verdadeira, genuína, bíblica, eles aí começam a fazer a diferença. Então nós temos que viver a diferença, para que então esses falsos mestres fiquem para trás. E o terceiro tópico, a imagem de uma nova identidade. Paulo usou o termo para comunicar a unidade que Cristo traz através da reconciliação. Cristo superou toda a divisão espiritual. Eu gostaria de ler o versículo 19 até o versículo 22, quando Paulo diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, olha o termo, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Queridos, isso é muito profundo. Então, ainda que haja divergências doutrinárias, nós temos que falar a mesma língua no que se diz respeito ao Evangelho do Senhor. Eu posso falar isso para vocês com muita liberdade. Muitas vezes pessoas vêm que não conhecem a Cristo falar mal ou tecer comentários sobre líderes em que as suas condutas são duvidosas. E a minha primeira atitude é de recuo a esse tipo de comentário, né? Não concordo com as práticas, mas eu não vou ficar tirando pedra, porque isso não vai contribuir em nada para o bem do Evangelho. Se eu faço isso com um ímpio, com uma pessoa que não tem a Deus, eu não estou contribuindo com o Evangelho. Eu estou denegrindo a imagem do Evangelho. Sabe por quê? Porque eles colocam todos no mesmo pacote. Se você falou que é crente, ele não vai distinguir você, nem mesmo daquelas que a gente entende que são heresias. Eu não vou mencionar o nome aqui agora, que não é o importante, né? Então, o objetivo é que você possa compreender, nós possamos compreender a identidade que tem, né? E não sou eu que vou fazer a separação, não é você. Quando Paulo fala concidadãos, né, ou uma nação que o Senhor fez, então ele usa dois termos importantes: você não é nem mais estrangeiro nem forasteiro, você agora é cidadão. Isso é algo muito especial. Então você não vai ser pego, né, no dia do Senhor desprevenido, porque você é cidadão. Eu vou te dar um exemplo. Se você estiver em algum país do mundo que exista ali um conflito, alguma coisa, as primeiras pessoas nas quais eles vão tentar proteger ou dar privilégio são ao cidadão daquele país. E aí a gente pode até usar, né, como é muito comum, porque é mais conhecido, os Estados Unidos, quando você está andando na rua de maneira inadequada ali, sem documentos, e você não é um americano, um norte-americano, ou estadunidenses, como gostam alguns de falar, você vai ser deportado, colocado para fora do país, porque você não é cidadão. Então, você com seu irmão em Cristo Jesus, você é cidadão. Então, privilegie esse relacionamento, esse amor,
essa comunhão que devemos ter uns com os outros. Os crentes também são descritos por Paulo como sendo uma família através de Cristo. Todos entram como iguais na família de Deus. É daqui essa ideia, queridos, de irmão. Eu sou seu irmão, você é meu irmão, e nós somos família. E essa família é tão ampla que a gente não conhece todos agora, mas em um momento o pai vai reunir todos os filhos na sua casa. O Senhor tem produzido, vamos colocar assim, tem gerado os novos filhos a cada ano, a cada década, a cada século e a cada milênio. Portanto, eu não tenho como conhecer todos os meus irmãos no Senhor, mas nós estaremos juntos na eternidade, e aí sim, ali a gente vai ter a harmonia perfeita, o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo propósito, livre agora do pecado, livre da escravidão, estaremos reconciliados com Deus por Cristo Jesus. Então, somos uma família no Senhor, e isso faz toda a diferença. E, finalmente, Paulo usa a ilustração de um templo. Os crentes constroem um conjunto como um templo de Deus. A fundação deste edifício, a pedra deste edifício é Jesus Cristo. E os ensinos feitos pelos apóstolos e pelos profetas. E aqui a gente já deixa um adendo até muito interessante, principalmente para quem é membro da Igreja Batista Nova Suíça. Eu ensino muito isso e já mostrei biblicamente porque não há mais ministérios proféticos nem apostólicos. Por quê? O profético, ele era até a presença de Jesus Cristo. Então Deus falava por boca do profeta. Jesus Cristo veio, o que é Deus, e se fez carne, e aí ele instruiu os seus apóstolos, aqueles ali que caminharam com ele, que andaram com ele, para ensinar e propagar a sua doutrina. Então, apóstolos, eles tiveram um ministério específico, e é por isso que o cânon, que é o Novo Testamento, o cânon bíblico, e aí o Novo Testamento, é muito interessante que a gente praticamente não tem livros do Novo Testamento que não são escritos por apóstolos. Nós temos o livro de Marcos, que embora não tenha sido apóstolo, andou com Pedro, era sobrinho de Pedro, andou com Paulo. Temos o livro de Lucas, que também, Lucas não sendo apóstolo, ele teve esse caminhar com os apóstolos. E nós temos o livro de Tiago. Esse Tiago da Bíblia não é o apóstolo Tiago, mas é o irmão de Jesus, que depois da morte do Senhor, com o passar do tempo, se tornou um dos líderes da igreja. Então, temos esses 3 livros em 27, para a gente perceber que a base doutrinária, né, e é por isso que a gente fala que nós somos uma igreja neotestamentária, ou seja, a base da igreja é o Novo Testamento e o ensino dos apóstolos. Entenderam? E aí a gente tem todo o fundamento dessa irmandade no Senhor. Então, aí para a gente só entender, biblicamente, se você diz assim, profeta X, profeta Y, ele está retornando ao tempo do Antigo Testamento. Então, estamos abrindo precedentes, né, para aquilo que a gente não tinha ali. E aí depois, o período apostólico, que se escreve o Novo Testamento. Então, se você ainda continua vivendo o período apostólico, o cânon da Bíblia não está encerrado. É possível ainda surgir livros inspirados que possam completar o cânon. E aí, me permita, com todo respeito, se algum católico apostólico romano tiver acesso a esse ensino, o Papa origina-se, ou se diz ser um herdeiro da cadeira de Pedro. Então, portanto, ele tem esse papel apostólico, é por isso que o Papa, ele tem uma palavra tão poderosa na Igreja Católica, porque ele se considera, né, uma perpetuação do apostolado. Daí, infelizmente, algumas práticas do catolicismo, né, e eu diria não só algumas, como muitas, infelizmente, procederem de maneira errada. Por quê?
porque o Papa continua ditando ideias e conceitos, e o que é um grande perigo, né? Porque foge completamente da palavra de Deus, foge completamente da Escritura. E não tenho tempo aqui, mas eu poderia descrever diversos desses ensinamentos que são antibíblicos até, né? A começar por proceder com os santos na igreja. Mas esse é um dos equívocos das heresias ensinadas, com todo respeito a você que é católico, pelo catolicismo. Concluindo então a nossa lição, Paulo oferece-nos uma bonita imagem de reconciliação nesta passagem, através de Cristo e através da morte e sacrifício na cruz. Nós temos a reconciliação com Deus. Ele, que é Cristo, torna estrangeiros em cidadãos e estranhos em família. Querido, como é bom nós vivemos em comunhão. Como é bom, por exemplo, isso acontece muito comigo, eu espero que aconteça com você, meu irmão. Quando eu estou em algum lugar e vira e mexe, encontro com um irmão em Cristo que nunca tinha visto, e de repente a gente começa a desenvolver um papo tão bacana, tão saudável, uma coisa tão gostosa de família cristã. Eu quero mencionar só um rápido aqui, até porque provavelmente ele vai ter acesso a esse ensino, o irmão que está chegando para a nossa igreja, através da congregação do Jardim Nazareno, irmão Ezequias e sua esposa. Eu fiquei sabendo que eles estavam frequentando a congregação e fui à sua casa pela primeira vez. E a gente começou a conversar, eu, ele, o seminarista da igreja, o irmão Leonardo, e a conversa foi tão boa que parecia que a gente já tinha anos que conhecíamos. Isso é o quê? Ser da família cristã, ser do corpo de Deus, ser do corpo de Cristo e ser igreja, né? Fazer parte desse edifício espiritual para a glória de Deus. Eu espero que essa lição lhe edifique como igreja, nos edifique como corpo de Cristo e que nós sejamos feitos um na graça de Deus, como é o tema da nossa lição. Deus te abençoe ricamente. Um forte e grande abraço a você.